Olá, Motolama na área! Semana passada eu comecei contando como é que o Japão saiu de um estado feudal movido a shogun para uma potência industrial no século XX. Motolama começando agora. Minha moto venenosa vai passando lá na roça e as vaquinhas curiosas não entendem a Oi, sou Arlindão, piloto de rally enduro e nas horas vagas editor do Motolama. Na semana passada eu comecei a contar como é que o Japão cresceu para uma potência industrial. Se vocês gostaram do vídeo da semana passada, não esqueça de já dar o like lá para adiantar o expediente e de se inscrever no canal. Mas continuando com a nossa saga. Só para relembrar, para vocês não perderem o fio da meada. No início do século XX, o Japão tinha recém saído de um estado totalmente feudal, com péssimas condições rodoviárias, para começar a sua industrialização. A tecnologia para esse processo surgiu basicamente fazendo o processo de engenharia reversa. O que é engenharia reversa? Eles pegavam os produtos que faziam sucesso na Europa e nos Estados Unidos, desmontavam o trem todo e viam como é que era feito. E reconstruíam o produto. Basicamente, copia e cola, Ctrl+C, Ctrl+V. O motociclismo de competição teve forte influência nesse crescimento industrial. Isso o povo, unido com as indústrias e o poder público, mais a imprensa... Foi aí que surgiu o Motolama? Fala besteira, o Motolama só surgiu em 92. Mas voltando aqui à nossa história, por volta de 1937, o Japão se envolveu numa guerra com a China, tentando ocupar a Manchúria, que é uma região a norte da China. Com isso, combustíveis e óleos começaram a ficar escassos no Japão. E isso jogou um balde de água fria em todo o processo de crescimento via competições e produção de motos. As corridas de moto foram minguando, até que com a intensificação da guerra elas pararam totalmente. Houve até uma tentativa, lá para 1940, onde o próprio exército incentivou uma competição para descobrir combustíveis alternativos. Valia de tudo, madeira, carvão, o que arrumasse. Obviamente que isso não podia dar certo, e não deu em nada. É que eles não conheciam o nosso programa do Pro Álcool. Mas a partir de 1939, com o Japão se atolando cada vez mais na guerra, as empresas foram lentamente sendo direcionadas para produzir bens militares. Veículos, motos, fuzis, metralhadora e aviões. No caso das motocicletas, elas tinham uma moto chamada Tipo 37, que foi o modelo básico especificado pelo exército japonês. Todas as empresas tinham que fabricar uma moto igual àquela. Igual aconteceu nos países aliados. Nos Estados Unidos também, todas as empresas produziram o mesmo tipo de caminhão. O Jeep foi fabricado por várias empresas. E para quê? Para poder ter um fornecimento simples e peças de reposição intercambiáveis entre os veículos. Não importava quem fabricasse. Mas apesar do regime de guerra, algumas empresas, como a Mazda, começou a produzir a mesma moto, mas com um sidecar, para atender as indústrias locais de entrega, que as cidades continuavam funcionando, né? Inclusive, o exército se interessou por esse modelo e começou a requisitar esse modelo também. Mas com as estradas lá na Manchúria, onde o Japão estava lutando, eram muito ruins, e volta e meia esses veículos atolavam, o sidecar ficava enroscado na lama, eles produziram o mesmo modelo com o sidecar, no entanto, tracionaram a roda do sidecar. E o exército, inclusive, se interessou por esse veículo e começou a adotar ele também na linha de frente. Mas após a guerra, o Japão continuava na mesma situação que estava nos anos 20, ou seja, com problema de estrada, pontes, com os intensos bombardeios em território japonês, muitas indústrias ficaram destruídas. Apenas 4 dos fabricantes do pré-guerra continuaram produzindo, mas desses 4, apenas 3 continuaram produzindo motocicletas. A Rikuo, a Miyata e a Showa. É lógico que devido à falta de pesquisa durante a guerra, os produtos que eles estavam fabricando eram os mesmos do pré-guerra, ou seja, em 45, 46 estavam fabricando modelos 37, 36, que eram modelos muito grandes, bebedores de gasolina, o Japão não tinha esse problema antes, ou seja, não condiziam com a nova realidade do Japão. E com a ocupação aliada no Japão e a crise econômica que o Japão passava, a compra de motos grandes e bebedoras não era prioridade para a população em geral. A falta de motos pequenas e econômicas foi um problema sentido em todo o Japão após 1945. Algumas indústrias do ramo de aviação que estavam produzindo aviões até então viraram para o uso de bens civis, como a Mitsubishi e a Nakajima. A Nakajima, que após a guerra trocou o nome para Fuji Motors, hoje Subaru,
resolveu o problema de uma forma muito interessante. Os diretores da empresa entraram numa base americana, uma base militar de ocupação americana, e pediram emprestado um scooter que eles tinham lá. Esse scooter era o modelo Powell, que era usado para jogar de paraquedas. Era uma moto muito pequenininha e leve. E eles fizeram o que faziam bem nos anos 20, engenharia reversa. Pegaram o scooter, desmontaram inteiro e remontaram e lançaram, em junho de 46, o scooter chamado Rabbit, traduzindo coelho. Essa foto do protótipo é de uma atriz posando com o scooter que ela mesma sugeriu o nome de Rabbit. Esse scooter ficou em produção até 1967, mas os problemas não tinham acabado ainda. Com a dificuldade de obtenção de borracha como matéria-prima, eles começaram a lançar o scooter com a roda de bequilha do avião P-1Y da Marinha Japonesa. E a Mitsubishi pegou um scooter americano e na cara dura copiou ele inteiro e lançou o mesmo scooter, sem nem fazer engenharia reversa. Ironicamente, as forças de ocupação americana, num primeiro momento, eles proibiram a fabricação de scooter, somente motos grandes, como era a tendência do pré-guerra. Essa legislação, sem pé nem cabeça, para o momento que o Japão vivia, veio do alto comando americano, que encarou o scooter, porque nos Estados Unidos o scooter era brinquedo de adolescente. E num país que estava tentando se reerguer, ninguém ia ter um brinquedo. Mas eles não analisaram que tinha o problema do combustível. E o scooter, além de ser barato para comprar, ele era econômico. Mas para dificultar isso daí, eles proibiram o fornecimento de matéria-prima para a produção de scooter. Mas nessa época no Japão, já existia uma associação dos fabricantes de pequenos veículos, que encarou o desafio de mostrar ao alto comando americano a necessidade dessas pequenas motos. Aos poucos os americanos foram cedendo, criando oportunidade para vários pequenos fabricantes lançar um produto semelhante. Mas ainda assim, o fornecimento de insumos básicos para esse tipo de indústria era restrito, forçando os fabricantes a se reinventarem, apesar dos níveis de produção ainda estarem muito baixos. Com o paulatino aumento de vendas das motos pequenas, a população, por volta de 1950, parou de usar tração animal na cidade para se motorizar. E com a proliferação de veículos motorizados, a zona no trânsito voltou. Mas ainda assim, a produção de veículos foi crescendo devagar, começando a exigir novos técnicos. Usinagem de virabrequim, fundição de blocos, fundição de pistões, começaram a trazer novos tipos de profissionais para o mercado. Na época ainda não existia maquinário nem ferramental específico. Daí até técnicos especializados em fabricação de pianos, que era uma produção muito minuciosa, começaram a vir para a indústria da motocicleta. Por exemplo, as técnicas necessárias para a produção de moldes para a fundição de motor vieram do pessoal que trabalhava com artesanato em madeira. A indústria japonesa nessa época se dividia em 3 setores básicos. Aqueles que fabricavam o veículo de cabo a rabo, ou seja, comprava a matéria-prima, produzia as peças e montava o veículo pronto. Outros produziam veículos a partir de peças encontradas no mercado, eram os montadores. E tinha aqueles que produziam apenas as partes, para fornecer aos montadores. Rodas, bancos, quadros. Os montadores, é claro, não detinham toda a tecnologia, e isso eles perdiam muito controle de custos dele. Em função disso, eles começaram a se especializar para diminuir a sua vulnerabilidade frente ao mercado. Começaram a desenvolver seus próprios produtos e a terceirizar o seu projeto. Esses produtores tinham muitas vezes métodos muito antigos e artesanais, o que facilitava muito a terceirização de seus processos sem perdas sensíveis na qualidade. Mas lá para 1951, a necessidade de uma maior qualidade dos produtos gerados até pelas campanhas publicitárias criou outro problema, que era a assistência pós-venda. Ou seja, focaram tanto na qualidade dos produtos que se alguém comprasse um veículo qualquer e quebrasse, não tinha quem consertasse. E pior, peças de reposição. Não tinha. Para complicar mais ainda a vida dos japoneses, após o fim da Guerra da Coreia, que foi de 51 a 53, e lá o Japão vendia bastante, muitas empresas começaram a enfrentar o lento declínio. Das 12 empresas que compunham a Associação de Pequenos Fabricantes, somente 4 sobreviveram até 1954. Elas eram a Tohatsu, Honda, Yamaha, Suzuki e Kawasaki. A Kawasaki não era uma empresa muito forte no ramo de motocicleta, mas ela tinha um estaleiro para garantir ela por trás. Dessas 5, com exceção da Tohatsu, essas empresas formaram um grupo chamado as 4 Grandes.
Outro fator que influenciou fortemente a indústria da motocicleta no Japão, até 1947 não existia legislação específica para o tamanho da motocicleta. Mas em 1948, a legislação mudou, criando categorias específicas pelo tamanho do motor, permitindo que adolescentes de até 16 anos pudessem ter permissão para dirigir motos de 100 cilindradas de 2 tempos ou 150 de 4 tempos. Nessa época, as motos ainda tinham uma imagem que era necessário muita força física para poder utilizar elas. Nesse cenário, em 1958, a Honda lança a Honda Cube, que era uma cinquentinha muito simples de pilotar, muito parecido com a nossa Honda Dream atual, e essa moto mudou todo o conceito de pilotar uma motocicleta. Inclusive, vale até o comentário específico dela. Em 1956, o Sr. Soichiro Honda foi visitar algumas indústrias na Europa. Apesar de suas inúmeras vitórias em competições, a ideia do Sr. Soichiro era focar em motos simples e baratas, similar às scooters, mas sem as rodas pequenas que dificultavam muito o trânsito em estrada de terra. Lembra, o Japão ainda não tinha uma malha viária decente. O diretor financeiro da Honda, na época, o Sr. Fuji Sawara, estava com ele na Europa e após conhecer a Lambretta e a Kreidler, uma moto alemã, ele disse para o Sr. Honda que se ele conseguisse fabricar uma moto que escondesse o motor e que fosse capaz de ser pilotada com uma mão enquanto a outra carregava um saco de yakisoba e que tivesse uma manutenção tão simples que em qualquer lugar do mundo, por pior que fosse, teria condições de fazer manutenção nela. Se for assim, eu posso vender. Não tenho certeza quantas lojas de yakisoba tem no Japão, mas tenho certeza que todas elas vão querer ter uma para fazer a entrega. E o cara tinha razão. De 1958 a 2017 foram fabricadas mais de 100 milhões de Honda Cube, mudando de nome para Dream, Bis e outras, mas sempre a mesma base e a mesma estrutura e a mesma filosofia. Foi e é o veículo motorizado mais produzido até hoje. Quando a Honda foi vender essas motos nos Estados Unidos, eles fizeram uma campanha que dizia "You meet the nicest people on a Honda", ou seja, você conhece as pessoas mais legais numa Honda. Essa campanha mudou a imagem da motocicleta no Japão também. Só para lembrar, nessa época a imagem do motociclista era a mesma do filme O Selvagem da Motocicleta com Marlon Brando de 1953. Ele fazia o papel do chefe de uma gangue de motociclistas, arruaceiros, que entravam nas cidadezinhas onde eles iam fazer o passeio para tocar o zaralho, encher a cara, quebrar a porta, quebrar a vidraça, enfim. A forte campanha da Honda para mudar essa imagem incluiu grupos de rock da época, como os Hondells, com esse jinglezinho. You meet the nicest people on a Honda bike. Go little Honda, go little Honda. You meet the nicest people on a Honda. Esse grupo, pelo nome, eu acho que não existia antes da Honda chamar eles. O nome dos caras é Hondell. Com isso, consolidou a imagem de que os scooters eram fáceis de guiar. E ainda que pessoas decentes podiam guiar essas motos. Paralelamente, o motociclismo de competição foi ganhando popularidade. E a competição entre os fabricantes era bruta. Mas para ajudar, isso teve o dedo das forças de ocupações americanas. Os soldados americanos não eram permitidos de comprar produtos japoneses, e por isso eles importavam as motos. E os soldados formavam grupos de motociclistas. E para fazer a política de boa vizinhança, muitas vezes eles convidavam pilotos japoneses a participar dos seus grupos, o que dava oportunidade dos pilotos japoneses a andar nas motos americanas, Harley e Indian. É claro que num cenário com motos produzidas em 1900 antigamente, essas motos modernas americanas começaram a ganhar todas as corridas. Com isso, os japoneses passaram a olhar as motos americanas com olhos compridos e anotavam todas as características delas. Foi uma época de grande crescimento para as competições. Elas atraíam multidões. O governo, para incentivar a assistência nessas corridas, começaram a liberar as apostas. O dinheiro dessas apostas era voltado para trabalhos sociais e subsídios para as indústrias que patrocinavam as corridas de moto. A partir de 1953, os próprios fabricantes começaram a patrocinar essas corridas. Não só pelo retorno financeiro das apostas, mas para usar as corridas como campo de prova para o desenvolvimento de novos produtos. Provas de subida de montanha e provas de endurance em estradas públicas eram testes rigorosos para suas máquinas. Mas além de subsídios para a indústria, os fabricantes podiam comparar suas motos com as motos europeias e americanas, abrindo um caminho para futuras exportações do Japão. As vitórias eram alardeadas no mundo todo, mostrando a qualidade de seus produtos.
Com isso, a qualidade das motos Made in Japan cresceram vertiginosamente. O selo Made in Japan, nessa época, ainda era sinônimo de produtos de baixa qualidade. Em 1958, a Honda participou da sua primeira prova fora do Japão. Foi uma prova de motocross na Califórnia. E em 1959, a Honda e a Suzuki vão participar do Tourist Trophy na Inglaterra. Tourist Trophy, lembra, né? Eu falei dele no último episódio. Esse foco nas competições não era, como dizem, na orelhada. Era um esforço ditado pela política industrial das empresas. As competições internacionais eram uma oportunidade do Japão mostrar sua qualidade para o mundo. Só para ter uma ideia, as taxas de importação no Japão, logo após a guerra, eram em torno de 30%. O Sr. Soichiro Honda foi um feroz combatente dessa proteção ao mercado japonês. Enquanto protegemos nosso mercado, seremos inferiores ao mundo. E se formos assim, seremos derrotados no mercado internacional. Alguém aqui no Brasil podia ouvir essas sábias palavras, hein? Mas olhando de volta para as vitórias nas competições dos produtos japoneses, isso foi a porta de entrada para o início das exportações. Durante a década de 50, o Japão fez algumas tentativas de exportações tímidas para a Ásia e para alguns países da América do Sul. Mas esses importadores eram importadores autônomos que não tinham interesse específico na marca. E com isso os volumes não eram interessantes. Ainda em 59, essas exportações começaram a tomar vulto. Não só como resultado da vitória da Honda no Tourist Trophy, mas também como resultado da abertura da American Honda Motors. Na sequência, outros grandes fabricantes começaram a montar filiais fora do Japão. Mas a primeira a montar uma unidade de produção, fábrica, fora do território japonês, foi a Suzuki, em 1967, a montar uma fábrica na Tailândia. Daí virou moda e todos os outros fabricantes começaram a montar fábricas fora do Japão. Em 1974, a Yamaha lança sua fábrica aqui no Brasil, em Guarulhos, fabricando a Yamaha RD50. Não consegui confirmar, mas parece que foi a primeira fábrica da Yamaha fora do Japão. Se alguém souber alguma coisa além disso, me fale, escreva aqui nos comentários. E em 1976, a Honda lança a CG 125 aqui no Brasil. Essa moto era derivada da CBX 125S, fabricada no Japão. E desde seu lançamento, em 1976, é a moto mais vendida no Brasil. Não vou aqui entrar no detalhe de contar cada história de cada fábrica, porque isso merece um outro episódio. Me aguardem. Espero que tenha entendido como o Japão saiu de uma sociedade feudal para virar uma potência industrial no ramo de motocicleta. Acho que isso deveria servir de exemplo para outros países, inclusive o nosso, de como crescer. Então é isso, gente. Se gostaram do vídeo, não esquece de dar o like, eu já pedi lá na frente, mas não custa repetir. Um abraço e até semana que vem. Fui! Minha moto